Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo por aqui, o YouTube está te recomendando o nosso canal pela primeira vez, galera. Peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdos diários, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like e compartilhando aí nossos vídeos com seus amigos. Porque assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, com pré-jogo, pós-jogo, análise completa, negociações aqui do time mais querido, Flamengo. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aí para deixar os créditos. Depois de quase 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem à noite no Ninho do Urubu. A grande novidade foi a reintegração de Marinho. O atacante participou do treinamento ao lado dos companheiros pela primeira vez após quase um mês. O jogador havia sido afastado no dia 22 de maio, por indisciplina. Apesar do retorno, o técnico Jorge Sampaoli não conta com camisa 31, que tem contrato até dezembro. Com respeito a Marinho, um jogador que Com respeito ao Marinho, um jogador que está negociando a saída do clube, então não vai ser encorpado pelo corpo técnico. Então, seguramente, ele encontrará um time que possa desfrutar da sua qualidade. Pode desfrutar de sua capacidade. Os dois principais alvos rubro-negros no mercado continuam sendo Alan, do Atlético Mineiro, e De La Cruz, do River Plate. O volante tem acordo com o Fla, mas a saída do técnico Eduardo Cudê, do Galo, travou as negociações. Já o meia uruguaio é considerado peça importante do time argentino, que não pretende liberá-lo em caso de classificação para o mata-mata da Libertadores. A quarta-feira também foi de volta aos trabalhos no Fluminense. Durante o dia, o clube divulgou... Muito bem feito por Igor Doreleu, parabéns Igor Doreleu. Vamos começar pelo Flamengo, que, como você trouxe, teve a reintegração do Marinho, depois de uma decisão judicial. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: tem clima? Não tem clima. O Sampaoli já disse que não conta com ele, apesar de ter contrato até o final da temporada. Eu acho que vira uma situação ruim para o jogador até também, que a gente sabe que o jogador de futebol não tem uma carreira tão longa, são poucos anos, 15 anos, talvez até 20 anos como jogador profissional. E talvez perdendo esses 6 meses aí, ele poderia estar assinando um contrato talvez mais longo com outra equipe, prolongando um pouco mais a carreira. Eu acho que ele se mantendo no Flamengo agora acaba sendo ruim para ele e também para o clube, que tem que continuar pagando o salário de um jogador que não vai ser utilizado. Então eu acho que, na verdade, todo mundo sai perdendo nessa história. Se eu fosse o Marinho, eu tentaria entrar num acordo para tentar ir para outro clube, como foi o São Paulo, mesmo que fosse para receber um pouco menos. Entraria num acordo com o Flamengo para poder continuar em atividade, jogando, que é o que todo jogador gosta de fazer, se mantém em atividade, e deixaria um espaço na folha do Flamengo que poderia ser utilizado com outros nomes, como as contratações que a gente citou aí, as possíveis contratações. O Alan, o De La Cruz ganhariam um valor parecido com o que o Marinho ganha, acredito eu. Sim. Então poderia ser um espaço importante para a folha salarial do Flamengo. E ainda tem uma outra questão, né? O Luiz Araújo, que chega agora, joga também pelo lado direito, ou seja, já é uma outra opção para o Sampaoli, que gosta muito do estilo do jogo do Luiz Araújo. Tiagão, o Doreleu citou um outro jogador, o Alan, né, que teve a situação, parecia que estava encaminhada, mas eu acho que a saída do Cudê mexeu um pouco com esse panorama. Acho que o Flamengo perde muito sem essa possibilidade, né? Até porque o Sampaoli gosta muito dele. Não, o Alan seria uma baita contratação para o Flamengo, né? Acontece que dá para entender também o lado do Atlético Mineiro, Sim, que está mudando de treinador, então provavelmente vai esperar a chegada de um novo comandante para avaliar se precisa ou não do Alan no elenco. Entendo que seria um valor bom para o Atlético Mineiro também. A saúde financeira do Atlético não vem nada bem nos últimos anos, a gente sabe disso. Tem a questão do novo estádio, tem muitas dívidas, e seria um bom valor que o Flamengo estaria pagando por ele. Agora, por outro lado, chegando um novo treinador, cabe reavaliar. Eu acho que isso acabou prejudicando um pouco o planejamento do Flamengo, porque cairia muito bem nesse elenco. Eu acho que também um pouquinho do Atlético nessa negociação pode ser estar esperando a janela europeia, a janela do exterior, que abre no mês que vem. Talvez se venha um clube de fora e oferece o mesmo que o Flamengo está oferecendo, para o Atlético é muito mais interessante vender para um clube de fora do que reforçar um rival interno aqui que constantemente está disputando o título com ele. Então acho que o Atlético está dando uma segurada por conta do treinador, mas também talvez na esperança de conseguir uma proposta de fora com valores semelhantes, que aí o Atlético vende sem precisar se preocupar de estar reforçando um time rival, né?
O Alan, ele tá um tempo sem jogar, né? Ele também teve uns problema 3 de lesão. meses, né? Se não me engano é março, que foi a última vez que ele jogou. E o Flamengo estava disposto a pagar 7,5 milhões de euros. É um valor que você não encontra em qualquer lugar, não é qualquer time que tem. Agora, para o Brasil isso é muito dinheiro, mas talvez se você pensar com a cabeça de quem está lá fora, não seja uma grana tão alta assim. Nem precisa ser um grande time da Europa para conseguir arcar com um valor como esse. São assim, para os brasileiros, né? Aqui para o Brasil, 40 milhões de reais. Sim. É um valor que não é todo clube que pode pagar, ainda mais no mercado interno. Sim. Mas o outro atleta, que também é de uma função semelhante à do Alan, que é o De La Cruz, né? E também parece que o River tá fazendo o jogo duro, primeiro por conta da situação dele na Libertadores, né? Eu acho que talvez esse seja o principal entrave. Não sabe se vai classificar ou não. Provavelmente vai, porque joga em casa contra o Strongest. E o Flamengo oferece um valor muito semelhante, também 40 milhões de reais. Eu acho, assim, aí já dando a minha opinião aqui antes de jogar para vocês, se tivesse que escolher entre Alan e De La Cruz, depois eu falo. Qual que vocês escolheriam? Eu iria de De La Cruz. O De La Cruz é mais habilidoso, é mais ofensivo e eu acho que ele faz uma função que o Flamengo não tem um reserva, que é a do Arrascaeta. Há muito tempo a gente fala sobre isso, o Arrascaeta vem tendo alguns problemas com lesões recentemente. Teve a questão do pubis, agora teve a questão da coxa. Então, quando o Arrascaeta não está à disposição, ou quando ele é convocado para a seleção do Uruguai, não tem ninguém que supra a função dele de forma imediata. Só que o De La Cruz também vai para a seleção do Uruguai. Também vai para a seleção. Esse é o problema. O importante é não se machucar, que pelo menos já supre de alguma forma. Mas esse é outro problema. O De La Cruz, ultimamente, também vem convivendo com lesões, né? Sim. Então o Flamengo tem que também pensar nesse aspecto. É um jogador, eu concordo contigo, principalmente pelo fator de ser uma posição carente do elenco do Flamengo. Acho que volante o Flamengo tem mais opção. Mas habilidoso também, né? Mas tem que avaliar essa questão física, em data FIFA. Vai perdê-lo, como perde o Arrascaeta já. E o River, eu acho que pensa com a cabeça do Galo. Não vou reforçar um time que eu possa encontrar nas oitavas de final, nas quartas de final da Libertadores. O De La Cruz teve um problema no joelho, o Alan teve um problema na coluna, e eu conversando com algumas pessoas lá do Flamengo, me disseram que o Flamengo só vai, de fato, botar as cartas na mesa quando tiver certeza das condições físicas dos dois jogadores. Até porque a gente sabe que o Flamengo também vem convivendo com problemas médicos, né, de jogadores com problemas médicos. Mas vocês, então, iriam no De La Cruz se tivesse que optar um ou outro. Sim, se tivesse que priorizar. Mas eu acho que, assim, se for possível contratar os dois, que assim seja, porque, querendo ou não, e a gente vai até falar sobre isso, mas é um elenco que tá ficando velho. Você é um elenco que tá querendo... iniciou um tema que é o nosso próximo debate aqui. Já bota na tela pra gente a arte dos jogadores do Flamengo que estão em fim de contrato e, curiosamente, olha a média de idade, né? Começa com o Rodrigo Caio com 29, Bruno Henrique 32, Marinho 33, Everton Ribeiro 34, Vidal 36, mesma idade do Davi Luiz, e o Felipe Luiz com 37. São os medalhões do Flamengo que têm contrato se encerrando no final do ano e que podem sair. E aí, já jogando para vocês um apanhadão de todos esses 7 jogadores. Com quem vocês renovariam e quem vocês dispensariam, ou melhor, deixaria o contrato acabar e liberaria? Eu acho que só cabem hoje na realidade do Flamengo, pensando em 2024, o Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Exato. Os demais eu acho que deveriam encontrar já outro caminho. Eu concordo plenamente com o Dorilhão. Acho que o Bruno Henrique, ele até pela questão da história com o Flamengo, de tudo que ele já mostrou, porque a gente sabe que o Bruno está voltando de lesão e é óbvio que ele merece muito espaço ainda para voltar, recuperar, mostrar o que ele tem de futebol. Agora, o Everton, eu renovaria não só pela história que ele tem com o clube, que é muito parecida com a do Bruno, mas porque o que ele ainda desenvolve dentro de campo. Perfeito. Eu acho que o Everton está entregando ainda muito e eu acho que ele ainda tem futebol para isso. Todos os outros eu acho que já não vão chegar na excelência ou no ápice da carreira que já tiveram. Acho que já passou esse momento, não vão voltar a entregar, ou pelo menos não no Flamengo. Precisam de mais espaço em outros clubes. No caso do Felipe Luiz, eu não renovaria para jogar bola. Acho que não seria uma opção dentro de campo. Acho que já não é mais. Sim. O Ayrton Lucas já tomou a posição. O Felipe Luiz só fez 8 jogos esse ano, se não me engano. Já não tem mais espaço dentro do próprio elenco. Talvez o Flamengo tenha que achar agora um reserva para o próprio Ayrton Lucas. Já tomou a posição, já está na seleção brasileira, vai cada vez crescer mais, assim esperamos. Eu acho que o Felipe ele tem vaga para um departamento de futebol ou para uma comissão técnica. Ele já mostrou que ele tem interesse para esse lado também e disse que só joga se for no Flamengo. Sim. Então, não sendo jogador no Flamengo, por que não uma opção dentro do clube em outra função? Exatamente. Você sabe aquele caderninho que você tem na sua casa, que você faz algumas anotações? Mesma coisa que o Felipe Luiz fez com os treinadores que passaram pelo Flamengo recentemente. Ele, inclusive, disse isso, que ele anotou boa parte dos treinos porque ele tem esse desejo de ser treinador. E o curioso dessa lista aqui, o Rodrigo Caio, que é o jogador mais jovem, é o que tem menos minutos.
Eu ia falar sobre isso. E é uma pena, né? Porque a gente sabe o quanto o Rodrigo Caio acrescenta quando ele está inteiro fisicamente, mas ele não tem conseguido estar inteiro fisicamente nas últimas temporadas. E, infelizmente, para o Flamengo talvez não seja mais, não valha mais a pena manter o Rodrigo Caio no elenco, porque é um jogador que não é barato, até pela qualidade que tem, mas que não vem entregando muito por conta desses problemas físicos. Mas eu queria muito ver o Rodrigo Caio voltando a ter uma regularidade, jogando, se não fosse no Flamengo, em outro clube, porque ele é um cara que, além de dentro de campo, ajudar bastante na parte técnica, por ser um bom zagueiro, ele é um líder nato, é um cara que tem um entendimento muito bom assim, no futebol, é um cara que fala muito bem, assim, se mostra um cara muito entendido dentro e fora de campo. E é novo ainda para jogador de futebol, tem 29 anos. Sim. Se ele conseguir sanar os problemas físicos dele, ele consegue jogar algumas temporadas ainda. Então, eu acho que assim, a trajetória dele no Flamengo pode estar chegando ao final. Mas eu acho que talvez em outro clube, de repente, ele possa recuperar o futebol dele, passando, claro, por uma melhora física também. O Rodrigo Caio, com vigor físico, ele jogaria em qualquer... Talvez não sei se em todos, mas 18 times da Série A, tranquilamente, assim, tranquilamente. Ele é um baita zagueiro. A questão é física, e a gente sabe disso. Eu acho que, além dessa questão, né, da idade, além da questão de entregar dentro de campo, você também tem uma questão financeira. Porque se você não renova, se alguns desses atletas não permanecem, Davi Luiz, Vidal, Marinho, só aí você já vai ter uma economia de... pelo menos uns 2 milhões, pelo menos. Se pegar essa lista aí, eu acho que dá uns 3 milhões. 3 milhões. E Felipe Luiz, Davi Luiz, Marinho, Vidal, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. O Vidal, a produção me confirma aqui, 1.100.000, Marinho 800.000, Rodrigo Caio 650.000. Esses 3, só aí já tem quase 3. Pois é, dá mais. Então, olha, tem time no Brasil que não tem essa folha salarial com o elenco todo. Completa. Porque às vezes você tem que pensar com racional, né? Tem que ser racional e menos coração, né? Acho que muitos torcedores vão se identificar muito ainda, principalmente com o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio ele parte de uma geração, desde 2019, ele é um dos primeiros jogadores a ser contratado nessa geração vitoriosa do Flamengo. É claro que antes tem o Everton, etc., teve o Diego Ribas, mas o Rodrigo, desses que chegam em 2019, é um dos primeiros. Sim. Ele viveu todos esses momentos. Dentro de campo ou não, mas principalmente dentro de campo em 2019, ele é um dos jogadores mais vitoriosos. E eu acho que o torcedor fica com um pouco com isso no coração, né, de ter o Rodrigo ali. Só que entregar mesmo o futebol dentro de campo, infelizmente, gostaria muito, mas infelizmente já não tem acontecido. Infelizmente mesmo, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo em diversas ocasiões, fiz diversas entrevistas com ele, sempre se mostrou um profissional assim, acima da média. Mas, infelizmente, essa questão física impede ele de fazer o que ele mais gosta e o que ele mais sabe, que é jogar futebol, que é atuar em alto nível. Quer falar, Thiago? Eu só ia dizer que talvez seja bom até para o próprio Rodrigo sair do Flamengo. Não pensando na história, na camisa, etc., mas para ele ganhar regularidade, ganhar mais motivação, talvez. Até, assim, fisicamente, ele tem treinado, ele treinou. Então, talvez ele precise de espaço para ter regularidade, para melhorar a musculatura dele e até voltar a jogar. Talvez seja bom para ele. É isso. Vamos ficar na torcida aqui para o Rodrigo Caio, que se não for o futuro dele no Flamengo, que seja em outro lugar e que ele consiga embalar ainda mais essa carreira dele. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você. Bom dia, Mário Spinelli, Mário Pereira, Prates também, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. O Flamengo acredita que sim, Bruno, porque considera a negociação bem encaminhada, considera normal ter chuvas e trovoadas assim no meio do futebol. O Flamengo sabe muito bem o que é isso. Há 2, 3 semanas estava sob chuvas e trovoadas e o Atlético agora passando por um momento um pouco mais turbulento aí com a saída do Kudê, entrada de um novo técnico, é natural. O Flamengo tinha a expectativa de finalizar essa negociação nessa semana, pode dar uma atrasada, mas sabe que é uma negociação, tanto essa, como sempre fala, tranquilidade, tem que saber, são cifras bem altas também, então são negociações que vão, voltam, estica para lá, estica para cá, mas o Flamengo considera que já andou bastante, está bem encaminhado e até o jogador tem esse desejo de vir para o Rio de Janeiro também, assim como o De La Cruz. Então conta com esses pontos a favor, acredita que sim, vai ter o Alan e também, quem sabe, o De La Cruz ali, o River fazendo um pouco mais de jogo duro, né, nessa situação financeira. Na questão do Alan, situação mais encaminhada do lado financeiro. Então acredita que sim, vai ter esse jogador, é só esperar um pouco. Repetindo, gelo no sangue, como diz o Marcos Braz.
Ô Pedro, e tem uma informação, né? Eu já tinha falado sobre isso antes, mas acho bom frisar aqui para o Fã do Esporte, que é o seguinte, que vai exatamente concordando com o que o Pedro trouxe da parte do atleta. Há um tempo, quando ele foi vinculado, o Alan foi vinculado ao Palmeiras, informações minhas que eu sei de bastidores, é que o próprio staff do jogador buscou o Palmeiras para oferecê-lo e o Alan tinha vontade de sair. Não é à toa, e também não é novidade, que pelo próprio áudio que estava na matéria do Bruno, o jogador, quando ele não quer sair, ele fala, eu tô feliz aqui, tô tranquilo, isso não é especulação, eu não falo. A todo momento se o clube achar que é bom, eu saio. Então o Alan nunca foi resistente à negociação dele. A princípio, a informação que a gente tem é que ele quer sair, ou ele está disposto a sair, não faria força para ficar. Então assim, agora nós temos 3 elementos na avaliação. O Atlético, o desejo do Alan e, claro, a questão contratual que ele tem com o Atlético, e aí o lado do Flamengo que quer o jogador. Mas sim, pelo jogador, acertando valores, não faz nenhuma força para ficar. Não é qualquer clube, né? Assim, você pensa na carreira do jogador, você pensa na vontade do jogador. Um jogador como o Alan, que é um baita jogador, que por muito tempo foi referência na posição por aqui, naquele Atlético, enfim, tinha essa titularidade garantida. Eu imagino que quando você tem especulação Palmeiras, Flamengo, a gente está falando de clubes na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas né? o Atlético não está? Está, mas ele pode ter encerrado um ciclo já e querer algo a mais, né? E eu acho que isso é interessante. Campeão, mas né? isso é interessante, né, Mari? Se o Atlético também tá. E ele disputa as mesmas coisas que esses outros times disputam. Por que será que ele quer sair? Você está reforçando um rival. Você está reforçando alguém que vai jogar o mesmo campeonato que você. Mas por que será que o... Então, aí é uma boa discussão. Pode ser uma questão salarial. Aí eu não sei que internamente o Alan tem passado, tem vivido. Até que se prove o contrário, não sei se é um problema salarial com ele ou se as propostas foram tão melhores do que a questão contratual com o Atlético que ele tem, que deve ser uma situação bem confortável, ainda mais em futebol brasileiro, porque é um jogador de um nível muito alto, né? Um dos jogadores da posição, se não for o melhor, um dos melhores do Brasil. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que o Atlético, se ele realmente deixar o Atlético para jogar pelo Flamengo, o Atlético está reforçando um rival que vai jogar pelos mesmos títulos que ele. O Palmeiras... galera, Pedrinho aí, o jornalista, comentarista da Sport TV e da Globo aí, foi direto falando sobre as novas contratações do Flamengo. E para quem tá pensando aí em trazer Ângelo ainda, o Flamengo tinha aquele sonho ainda de trazer o Ângelo, né? Jogador novo também, acho que se eu não me engano tem 18, 19 anos, que atua no Santos. Aquele famoso ponta esquerda aí. Mas Pedrinho foi direto nesse assunto aí, em participação no programa Seleção Sport TV desta terça-feira. Pedrinho disse que Matheus Gonçalves, não é nem Matheus França, é Matheus Gonçalves, já deu resposta melhor que Ângelo. E aí? Pedrinho foi bastante direto aí. Outra joia também do Flamengo, mas Matheus Gonçalves foi colocado agora rebaixado para o Sub-20, né? Para ganhar mais experiência antes de subir para o profissional, mas também é uma das grandes apostas do Flamengo aí, desses novos jogadores, nessas novas séries aí. O Flamengo está bastante satisfeito, né? E empolgado com Matheus França, esse Matheus Gonçalves também, Vitor Hugo, também são apostas aí que o Flamengo tenta aí e acredita que pode ter uma grande venda e ganhar bastante dinheiro. Falando disso, Matheus França teve uma proposta já do poderoso Manchester City. O Manchester City está vindo aqui para o Brasil conversar com representantes dos jogadores e também com a diretoria do Flamengo. E o time de Guardiola está disposto a pagar 147 milhões de reais por Matheus França. É muito dinheiro que pode estar pintando aí no Flamengo. E aí, nação, o que vocês gostaram aí dessa notícia? Eu quero que vocês deixem nos comentários o seu feedback, que é muito importante aqui para o nosso canal. Esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima.